Te louvarei, Senhor, te adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te adorarei, te exaltarei, te engrandecerei. Somente a ti, porque eu sei que tudo e por tudo foi criado por ti. Tudo foi criado por ele, para ele. E sem nada do que existe, sem ele nada existiria. O Criador, o Senhor de todas as coisas. E tudo existe por ele. Eu acho interessante. Vamos iniciar um trabalho de instrução aqui. Quero convidar vocês agora. Deixa eu fechar a porta aqui. Para poder ficar mais acústico o ambiente. Eu quero comunicar a você nesse momento ensinos espirituais, verdades espirituais, esclarecimentos que você precisa ter. Convidando você mais um vídeo de instrução, mais um momento, mais uma live, mais uma oportunidade que Deus nos proporciona para que a gente venha aprender mais dele, receber o conhecimento da verdade à luz das Escrituras, aonde está revelada a verdade de Deus, convidando você para a gente edificar a nossa fé, a nossa vida com Deus, o nosso viver dentro de uma direção, com conhecimento e entendimento. Dentro de tudo aquilo que Deus nos convida a conhecer para se conduzir dentro do conhecimento de Deus, para que sejamos bem-aventurados. Que Deus assim, nesse momento, esteja trabalhando na sua vida a partir desse momento. Porque eu quero te comunicar verdades espirituais. O mundo vive a formalidade religiosa. Dentro de devoções, sacrifícios religiosos, formalidades religiosas, cumprindo metas e ordenanças religiosas, vivendo um bocado de regras, de metas, de ordenanças, de sacrifícios, de cerimoniais, como se isso fosse uma vida consagrada, uma vida dedicada, uma vida na fé com Deus. É isso que a humanidade vive dentro das religiões. O sistema religioso que forma esses conceitos de vida com Deus dentro das instituições, onde milhares e milhões de pessoas estão congregadas, sendo devotas e praticantes, servindo. Como se fosse uma vida com Deus dentro desses ambientes que colocam para o povo regras, normas, obrigações, tarefas, para que cumpram, vivam, dedicados, com as suas vidas priorizando, dependente, centralizado, dentro desses ambientes, com a vida em devoção a tudo que o ambiente determina, como se fosse para Deus. O sistema religioso leva a humanidade a essa direção, que conduz o homem contrário a Deus. A gente passa a examinar a palavra de Deus. Quando a gente começa a examinar a palavra de Deus, a gente vai agora conhecer aquilo que Deus ele pede, ele nos orienta, ele nos ensina a se conduzir. O que Deus ele quer que nós façamos, a vida que Deus quer que nós vivamos para estar com Ele na comunhão
e aprovado nele. Quando nós passamos a examinar aqui as Escrituras, vamos conhecer a verdade. Verdade essa, por onde seremos libertos. Verdade essa, que vai nos iluminar o entendimento. Verdade essa, que vai nos dar o conhecimento, por onde seremos libertos do engano, da vida vã, vazia, da vida anátema, da vida sem esperança, da vida dentro de uma direção aonde nós estávamos caminhando contrário para Deus. Pensando nós, eu digo nós estávamos porque eu, antes de conhecer a verdade, eu acreditava que o caminho para Deus era dentro de uma submissão, de uma dependência, de uma exclusividade em alguma religião. Eu acreditava e eu vivia isso também. Esse era o meu entendimento. Não todos que estão na religião estão servindo a Deus. Porque o lugar de buscar a Deus, de servir a Deus, é na religião. Eu também vivia esse entendimento errôneo, anátema, maldito. Antes de eu conhecer a verdade, porque hoje eu sou liberto, por quê? Porque conheci a verdade, verdade essa que é Jesus. Vamos chegar aí. Mas antes de eu conhecer a verdade, eu estava dentro desse conceito, desse valor, desta vida, desta devoção. Eu estava dentro dessa direção pela qual eu entendia que estava me conduzindo para com Deus, indo a Deus. Direção essa que é colocada pelo sistema religioso, aonde as pessoas estão dentro desse sistema, subjugado com muitas regras, normas, sendo instruído por meios e princípios, vivendo práticas, devoções, formalidade, como se fosse a vida com Deus. Como se fosse o estar em Deus. Como se fosse o ponto central para encontrar a Deus. Estava eu vivendo dentro desse entendimento. Mas a partir do conhecimento da verdade, as coisas na minha mente foram clareadas. O meu entendimento foi iluminado. E a partir daí, eu comecei a ver e ter maturidade, conhecimento para saber o que me levava a Deus, o que Deus me ensinava, o que Deus me orientava, com aquilo que o homem, dentro do sistema religioso, estabelece como regra, princípio, norma para a vida com Deus. A partir daí, eu passei a ser prudente, comecei a examinar. Não que a religião determinava e dizia, mas eu passei a examinar o que Cristo me ensinava na sua palavra. Eu passei a examinar a verdade de Deus para ver se aquilo que o homem ensinava conferia com a verdade de Deus. E quando eu comecei a observar pontos, normas, regras, ordenanças, cerimoniais, princípios que dentro do sistema religioso, pelo governo do homem, é imposto e colocado para o povo viver, quando eu comecei a analisar que tudo isso não condizia, não estava de acordo com o que Cristo ensinou, eu disse, então não vou fazer parte dessa direção. Não é esse caminho que eu vou seguir. Não é o caminho dirigido pelo sistema. Não é o caminho dentro do governo do homem. Não é o caminho estabelecido pelo homem. Esse caminho eu não encontro a Deus. O caminho que eu encontro a Deus é o caminho que o próprio Deus me orienta a seguir. É o governo de Deus por Cristo. É a submissão, é a direção. O caminho que me leva a Deus não é o que o homem determina dentro da instituição, do sistema religioso. O caminho que me leva a Deus é o que Deus determinou por onde eu devo entrar, seguir, estar, caminhar, submeter, obedecer, esperar, estar nesse caminho que é Jesus. O que ele ensinou, o que ele revelou,
A verdade foi trazida por Jesus. A verdade que dá ao homem o conhecimento para Deus. Que vai libertar o homem do que o sistema ensina. Do que o sistema leva o povo a viver, estando preso, perdido, dentro de um caminho anátema, contrário à direção de Deus. A verdade é Jesus que nos dá o conhecimento, que nos dá a direção, que nos mostra onde devemos estar, aonde devemos ir, qual caminho entrar, que porta entrar. Para ser salvo está em Deus. O sistema, dentro do governo do homem, ele não mostra o verdadeiro caminho, nem a verdadeira porta, nem o lugar que você deve estar. O sistema estabelece um caminho, estabelece outro meio de salvação, estabelece outro lugar central para você estar edificado na fé em Deus. Eles não se submetem, eles não estão de acordo, eles não estão dentro da direção de Deus. O sistema é contrário à direção de Deus. E quando eu comecei a observar, analisar, examinando o que a palavra Jesus me ensina, com o que o sistema religioso do governo do homem ensina, eu disse não, eu não vou por aqui. Se eu quero viver uma vida com Deus, eu tenho que ir por aqui. O caminho que leva a Deus é o que está aqui revelado, a verdade de Deus, Jesus. Eu tenho que ir por Ele. A minha vida tem que ser guiada, é por Cristo, na direção da palavra dele. Não é pelo sistema religioso, na direção das ordenanças dos homens. E aí eu comecei a ser liberto. E hoje eu estou aqui com esse trabalho porque eu estou liberto. Porque se eu estivesse no sistema, eu não estaria aqui com esse trabalho. Porque o sistema, ele domina você. Você não tem liberdade de pregar a verdade do reino de Deus. Porque no sistema, você está preso ao reino dos homens. Você tem que ser submisso ao que os homens determinam. Você não tem liberdade para ministrar a verdade livremente a serviço do reino de Deus. Porque dentro do sistema religioso, as pessoas estão subjugadas ao reinado, ao domínio, à autoridade dos homens que se fazem soberanos e autoridade para o povo se submeterem. E não tem como a pessoa que está no sistema ser fiel a Cristo, levando para o povo a verdade do Evangelho. É o que eu sempre digo às pessoas. Não tem como você ser fiel a Cristo estando no sistema. Porque no sistema religioso, o governo é do homem. Você vai ter que estar submisso àquilo que o homem determina. E o que o homem determina é contrário. O que Cristo determina. Então não tem como. Não tem como você estar servindo a Cristo no reino de Deus dentro do sistema. Essa é a realidade. E eu vou te mostrar isso porque os valores, os princípios pregados no sistema, princípios para a salvação, princípios para a vida com Deus, princípio de comunhão com Deus, o sistema prega tudo o contrário. E muitas vezes, irmãos, o que o sistema prega vai de encontro à verdade de Deus. O sistema, ele manipula, falsificam e rejeitam a verdade de Deus, onde o povo está sendo instruído, guiado, orientado no anátema. Por quê? Porque está fora do princípio da verdade de Deus. O sistema é uma investida, é uma obra, é uma das portas do inferno. Eu sempre digo isso, e muitos me ignoram, porque diz que eu estou julgando. Muitos me ignoram, porque diz que eu estou falando, não é, das religiões, que eu estou falando das igrejas, que eu estou falando dos líderes religiosos, a quem eles têm como soberano, autoridade de Deus para o povo. Muitos me ignoram, porque estão presos ao sistema e não se submetem a nada que vai de encontro ao sistema.
eles estão prontos a defender e viver para o sistema. Eles não estão voltados para o reino de Deus. E quando alguém que está voltado para o reino de Deus vai condenar as obras infrutuosas do sistema religioso, essa pessoa vai ser aborrecida. Essa pessoa não vai ser bem recebida. Essa pessoa não vai ser aceita no sistema. Essa pessoa vai ser perseguida pelos discípulos do sistema. Ela não vai ser conveniente, bem-vinda. Porque quem está a serviço do reino de Deus vai aborrecer o sistema. O sistema não está dentro do reino de Deus. Aprendam isso. O sistema religioso está a serviço do reino das trevas. Porque quem levantou esse conceito de vida com Deus, esse conceito de caminho para Deus, esse conceito de salvação dentro do sistema, essa mentira do sistema foi levantada por Satanás. Que criou esse caminho mentiroso para desviar as pessoas, as almas, do caminho da verdade para a salvação. O diabo, ele criou um caminho mentiroso para o homem continuar perdido. Escutem isso. Deus estabeleceu para o homem o caminho da salvação. O diabo, para que o homem não entre nesse caminho, ele manipula, ele cega o entendimento das pessoas, fazendo as pessoas estar no caminho da perdição. Deus, ele proporcionou uma porta de acesso para o homem sair da condenação e entrar para a salvação. Uma porta de acesso que vai tirar o homem de uma situação para outra. Deus proporcionou essa porta. Essa porta é Jesus, por onde o homem é salvo, saindo da condição de perdido e indo para a condição de salvo. O diabo também vem e cria outras portas, levando as pessoas a entender que vão encontrar salvação. É a porta da religião. É a porta dos sacrifícios religiosos. É a porta dos cerimoniais religiosos. O diabo agora, ele criou outros meios para levar o homem a entender que vai encontrar salvação em reencarnação, karma, boas obras, caridade, ritual cerimonial dentro de igreja, religião. Instituição religiosa como lugar de salvação que o povo hoje está sendo ensinado. Que se não tiver dentro de uma igreja, de uma instituição religiosa, não é salvo. Então, observe como o sistema trabalha contra a verdade. E sabe quem está no meio desse jogo? Sabe quem é o mais prejudicado? Sabe quem é aquele que vai sofrer o dano e a consequência? Eu ou você. Se não der ouvido à verdade, se permanecer vivendo na mentira, se dedicando à mentira, rejeitando a verdade, no final, a consequência será terrível para aqueles que não ouvem a verdade, por onde serão salvos, mas continuam na mentira, achando que vão ser salvos. Cuidado. A palavra de Deus vai dizer, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12 também. Paulo vai dizer, eu vou até ler como está aqui para você ver como é sério essa realidade que eu estou falando aqui. Cuidado, a sua vida, o destino da sua alma é responsabilidade sua, não é de Deus. É você que toma a decisão que vai mudar o teu destino, a tua situação. E olha o que diz a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui é uma responsabilidade do ser humano. E a palavra de Deus está nos revelando, isso aqui
É uma revelação que vai acontecer, está para o futuro isso aqui. É uma profecia daquilo que vai acontecer. Com todo o engano da injustiça para os que perecem. O contexto aqui está falando do grande momento daquele líder mundial chamado de Anticristo, que é o governo de Satanás, literal neste mundo, através desse governante, o Anticristo, e nesse período, aonde vão estar as pessoas que se renderam ao sistema do Anticristo, não receberam a verdade que é Jesus para se salvarem, e o texto vai dizer, por isso serão condenados, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Salvação não é um determinismo de Deus. Salvação não é Deus que escolhe, você é salvo, você é perdido. Você vai para o céu porque eu escolhi você para o céu, e você vai para o inferno porque eu escolhi você para o inferno. O prazer de Deus não é que ninguém vá para o inferno. Deus não tem alegria nisso. Quem prega essa mentira são os filhos de Satanás. Essa ideia da predestinação incondicional, fatalista, onde ensinam que Deus escolheu um para o céu e para o inferno. A palavra de Deus em canto nenhum revela isso. O próprio Jesus disse que Deus não criou esse lugar para o homem. Então, a palavra vai dizer que o homem vai ser condenado. E a condenação é a eternidade sem Deus. É o juízo eterno. O homem vai sofrer isso porque não deu ouvido à verdade para se salvar. Antes, permaneceram e tiveram prazer na mentira. A satisfação deles é viver a mentira em nome de Deus. Não adianta advertir que eles não querem ouvir. O que eles querem é viver a satisfação. O que eles querem é o conveniente. O que eles querem é estar dentro daquelas congregações, vivendo a emoção, vivendo aquele movimento em nome de Deus, sem entendimento. Eles não estão preocupados, eles não são prudentes, são loucos, são nércios, que não buscam analisar para entender as coisas de Deus. Eles não se importam, eles não têm interesse, eles não amam a palavra, porque quem é de Deus ama a palavra. Quem é de Deus está na palavra. Quem é de Deus é prudente para viver guiado na palavra. Quem é de Deus não é quem está dentro de lugar, de emoção, de movimento, de direção que não condiz com a verdade de Deus. Todos aqueles que estão levados por esses movimentos mostram que não são de Deus. A semente de Deus não está neles. Aquele que está nascido para Deus, com a semente de Deus nele, ele ama a palavra, ele é prudente na palavra, ele aceita a correção da palavra, ele não se conduz por nenhuma direção que tire ele da palavra. Quem é de Deus é quem ouve e pratica e está na palavra. Quem é de Deus não é quem está ali, aqui ou acolá. Hoje as pessoas fazem uma distinção de quem é de Deus, de quem não é, por meio da religião. O princípio que as pessoas estão usando hoje para estabelecer quem é e quem não é de Deus é o princípio da religião, é o princípio da vida religiosa, é o princípio da formalidade religiosa. Esse não é o princípio para saber quem é, quem está e quem não está em Deus. O princípio é a palavra. Eu só tenho entendimento de uma pessoa que está em Deus pelo entendimento do que ela vive, pratica e tem como valor e princípio. Se tem alguém que não defende os princípios de Deus, que não aceita os princípios do Evangelho, que não está com entendimento no Evangelho, que está contrariando o Evangelho, sendo conduzido contra o Evangelho, está combatendo contra o Evangelho, essa pessoa diz que é de Deus, mas ela não é. É aí que mostra quem é de Deus e quem não é. Eu acho interessante que o apóstolo João, na sua segunda carta, porque não tem capítulo, a segunda carta do apóstolo João, o apóstolo João vai advertir os irmãos nessa carta, e eu acho interessante essa advertência de João. Olha o que João ele vai dizer nessa sua segunda carta. No versículo, vamos ler o versículo
Vamos ler o versículo 8 para a gente entender? Segunda carta do apóstolo João. Versículo 8, porque não tem capítulo, tá, irmãos? Olha o que diz o versículo 8. Olhai por vós. João aqui, deixa eu explicar o contexto para vocês. João aqui, ele está escrevendo essa carta para divertir os irmãos sobre os falsos profetas, as falsas doutrinas. Meus amados irmãos, a maior preocupação dos apóstolos em doutrinar, instruir as igrejas, que são as pessoas, os grupos, aonde quer que estivessem, a maior preocupação dos apóstolos era divertir os irmãos contra falsas doutrinas, falsos mestres. Porque hoje as pessoas estão mais preocupadas com usos e costumes. Não pode usar isso, não pode fazer assim, não pode comer isso, não pode, não. Hoje as pessoas são orientadas, são advertidas a viver uma vida robotizada dentro da formalidade religiosa de santidade. A preocupação dos apóstolos não era essa com a igreja, com as pessoas. Os grupos que eles estavam lá instruindo, ensinando, os apóstolos estavam preocupados em formar no entendimento dos irmãos, não era uma vida robótica religiosa. Não era uma vida na formalidade, bem arrumadinho, religioso. Os apóstolos não estavam preocupados com os irmãos, a formalidade, a aparência. Os apóstolos, a prioridade dele para os irmãos era o entendimento sendo formado do conhecimento de Cristo, da verdade por onde eles tinham que estar andando para estar na vida com Deus. A preocupação dos apóstolos era que na mente dos irmãos, o entendimento dos irmãos estivesse formado no conhecimento da verdade, por onde os irmãos iam estar pronto, preparado, perfeito a se manter na fé, para não desviar dela. Essa era a preocupação dos apóstolos. Hoje não, o povo, os líderes que dizem que é homem de Deus, estão mais preocupados em fazer o povo estar preso dentro de trabalho, obrigação, de vida robótica, religiosa, dependente dentro de igreja. A pregação é igreja, venha para a igreja. Se arrume assim, na igreja não pode estar assim, não pode comer isso, não pode usar isso. Na igreja tem que andar assim, tem que estar bonitinho. Na igreja, venha para a igreja, porque é a igreja. A pregação hoje para esse povo que diz que é de Deus é uma pregação centralizando a vida deles, a devoção deles, a dedicação deles, não é a Cristo na palavra, é a vida de igreja. É culto, é festividade, é atração, é entretenimento, é movimento, é obrigação religiosa, é sacrifício religioso, é trabalho de culto, é trabalho disso. Hoje o povo está sendo instruído a uma vida dependente dentro dessa escravidão, dentro dessa vida restrita, no ambiente religioso, instituição, onde o povo está perdido de Deus. Não estão sendo instruídos para o conhecimento, para a defesa da fé, para um pleno conhecimento da vontade de Deus. A preocupação dos apóstolos não era formar religioso. A preocupação dos apóstolos não era formar na mente do povo uma vida de religião dentro da igreja. A preocupação dos apóstolos era formar no entendimento do povo o conhecimento de Cristo, para não ser levado por nenhum enganador, vivendo o engano, sendo negócio dos enganadores, preso dentro de uma instituição robotizado, escravizado, com uma vida priorizando de serviço, não a Deus, mas de serviço dentro da instituição, como se fosse para Deus. Nunca Jesus orientou ninguém a viver uma vida para Ele, dentro de trabalho, ritual, cerimonial, sacrifício, de culto, em nenhuma igreja ou religião, em nenhum lugar. A vida com Deus é no meu viver. E eu só tenho vida com Deus com entendimento. É viver uma vida com entendimento. A vida com Deus não é cumprir meta religiosa. A vida com Deus não é tarefa de igreja, de religião. A vida com Deus não é vida de culto de igreja. A vida com Deus não é vida de ritual de igreja, de formalidade de igreja. A vida com Deus é a vida andando neste mundo com entendimento, para não se deixar sair dos princípios, dos valores, não de religião, não de vida religiosa, mas de Cristo, do Evangelho. A vida com Deus é dentro do conhecimento da palavra. Eu viver a minha vida no meu viver, andando na direção da palavra. E a preocupação dos apóstolos era formar isso no entendimento do povo. Formar o conhecimento de Cristo.
formado os apóstolos, instruindo os apóstolos, instruía os irmãos, a igreja, com a doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja particular. Ah, porque nessa igreja aqui não pode usar bermuda, não pode usar saia, a mulher não pode usar brinco, essa igreja aqui não pode comer carne de porco, não pode fazer aniversário, essa igreja aqui você não pode ir para outro canto, tem que estar aqui, você tem que estar obrigado a vir para o culto, a cumprir o ritual, tem que fazer isso. Os apóstolos não se preocuparam com isso. O ensinamento dos apóstolos era formar no conhecimento do povo Cristo, e isso pela doutrina de Cristo, a verdade do Evangelho, para que os irmãos estivessem prontos, preparados para se defender de toda a investida do maligno que trazia doutrinas de demônios, trazia um evangelho anátema, trazia ventos de doutrinas, trazia conhecimentos que não condiziam com o evangelho, para tirar o povo da direção, para tirar o povo da graça. Os apóstolos estavam preocupados com o entendimento dos irmãos, como eles seriam formados para uma vida com Deus. Não era formado dentro de conhecimento de obrigação religiosa, era formado dentro do conhecimento de Cristo. É o conhecimento de Cristo que esse povo tem que ser formado para ter a vida com Deus, para estar andando na vida de comunhão e de fé com Deus. É pelo conhecimento de Cristo, irmão. E o apóstolo João, na sua segunda carta, versículo 8, porque não tem capítulo, João, nesse contexto, ele vai escrever essa carta para advertir os irmãos sobre os falsos profetas, sobre as falsas doutrinas que estava sendo levada para o povo, aonde o povo estava sendo instruído por ensinos e orientações que não condiziam com o Evangelho de Cristo, com a doutrina de Cristo. Aí veja o que o apóstolo João vai advertir os irmãos aqui. Abra aí, segunda carta do apóstolo João, versículo 8, porque não tem capítulo, ao versículo 10. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho. Cuidado que a gente pode perder o que temos ganho, tá? Se você não valorizar, não reter e não guardar o que você tem ganho, o diabo está pronto para roubar de você. E aí João vai advertir os irmãos dizendo: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Aí, no versículo 10, João vai dizer assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. O que é que o apóstolo João está advertindo aqui? Meus amados irmãos, se alguém vier até vocês, na casa de vocês, trazendo algum ensino que diz que é de Deus, é do reino de Deus, é ensino de Deus, se esse ensino não condiz com a doutrina de Cristo, João vai dizer aos irmãos: não receba, irmãos, não receba. Esse não tem a Deus. Esse não está a serviço do reino de Deus. Esse está a serviço do reino das trevas. Todo aquele que diz que é de Deus, que traz ensino, instrução, uma direção que não condiz com o evangelho, esse não é de Deus. E o apóstolo João, na sua segunda carta, ele vai advertir os irmãos para ter cuidado. Não é receber todo mundo que diz que é de Deus. Não é aceitar nenhum ensino que diz que é de Deus. Não é dizer é homem de Deus. É analisar o que ele traz, para você conferir com o que Cristo ensinou. Se o que esse homem que diz que é de Deus está ensinando para você não condiz com o evangelho de Cristo, ele não é de Deus. Aparta-se dele. Não siga a direção do ensino que ele está te dando. Ele pode ser qualquer título de soberano que for na religião. Ele pode ser papa, pastor, padre, apóstolo, bispo. É tanto título, né, que os homens têm aí. Se não tem a doutrina de Cristo, não é de Deus, irmão. Quem é de Deus não é quem está dentro de nenhuma instituição religiosa, com nenhum título de líder religioso. Quem é de Deus é quem está em Cristo. E a palavra de Cristo está em nós. É quem está na palavra. Quem é de Deus é quem está na palavra de Deus. E Cristo é essa palavra viva.
por onde temos essa vida de Deus, por onde somos guiados por Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A minha vida tem que ser guiada, conduzida, é por Cristo a luz de Deus, não é por nenhum conceito de valores e princípios de religião, de homem algum de religião. E Jesus vem e diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas. E aí? Você está nas trevas ou na luz? Ah, eu estou na luz, estou em Deus. É dizer que está na luz, dizer que está em Deus, até o diabo diz. Todo mundo diz. O porém é, está verdadeiramente em Deus? E para estar em Deus, não é dizer estou em Deus. É estar guiado, dirigido, com a vida centralizada, alicerçada nele, que é a luz. Jesus, a palavra dele é quem nos guia. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso pastor. Jesus Cristo. Você está com a sua vida sendo conduzida como regra de fé e prática para Deus, dentro dos princípios do Evangelho que Jesus trouxe? Tá não? Então você não está em Deus. Você pode estar na igreja evangélica. Você pode estar na igreja católica. Você pode estar nas igrejas de Testemunho de Jeová, de Mórmon. Você pode estar no grupo de espírita, no grupo de Mórmon. Você pode ser de qualquer igreja, de qualquer religião. Você pode fazer a caridade que for, a boa obra que for. Você continua nas trevas, sem Deus e sem paz no mundo. O homem, para estar em Deus, ele precisa conhecer a verdade, que vai dar a ele o entendimento, a direção da porta, da salvação e do caminho que ele vai andar nessa salvação. E essa porta, esse caminho, essa verdade que o homem precisa conhecer para sair das trevas, para sair do domínio do diabo, essa verdade, esse caminho, essa porta é Jesus. Eu pergunto aqui para você, você que diz que está em Jesus, qual é o teu princípio de fé que tu estás recebendo nesse ambiente religioso chamado igreja que tu estás? Qual é a instrução que tu estás recebendo? Qual é o entendimento de vida com Deus? Qual é o princípio da salvação por onde tu está crendo que é salvo? Qual é a prática de regra de fé que tu estás sendo orientado a viver para ter uma vida com Deus? Eu pergunto a você. Tem muita gente dentro das igrejas, dentro das religiões. Por exemplo, no Espiritismo, as pessoas são ensinadas de que a salvação é por meio do karma, da boa obra e da caridade. A doutrina espírita, ela prega que fora da boa obra não tem salvação. Porque a doutrina espírita, ela prega reencarnação. O que é a reencarnação? É as pessoas viverem várias vidas neste mundo para poder se purificar do pecado e chegar à perfeição. Isso já vai cair por terra. Porque a purificação do pecado do homem só por meio de Jesus. Foi para isso que ele morreu. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Primeiro, outra coisa que é preciso entender dentro da doutrina espírita. Não existe reencarnação. Não existe segunda vida neste mundo. A vida neste mundo ela é singular, não é plural. A palavra de Deus vai dizer, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado por Deus morrer uma só vez, vindo depois disso um juízo. A vida aqui neste mundo é singular. O homem não volta mais aqui depois que morre. É o que está escrito lá em Jó capítulo 7, versículo 8. Vamos ver essa verdade? Olha o que está escrito lá no livro de Jó, a palavra de Deus revelando no capítulo 14. Não, é o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 8 e o versículo 9. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, mas os teus olhos estão sobre mim, mas eu não serei mais. Tal como o homem, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Aquele que morre
não volta mais aqui nesta vida. A palavra de Deus é bem objetiva, clara, mostrando isso. O Espiritismo, ele prega uma doutrina de reencarnação, que são várias vidas que o indivíduo vive aqui. Morreu, volta para viver em outro corpo. E aí até chegar à purificação. É o que ensina a doutrina espírita. Isso é uma doutrina de demônios, que foi dada a Allan Kardec, Denisard de Lyon Hippolyte, né? O nome desse homem que fundou essa doutrina espírita, que disse que recebeu a revelação da verdade por espíritos, que escreveu verdades espirituais. Espírito de demônios, né? Doutrina de demônios. Mas não é só o espiritismo, não, que ensina essas doutrinas de demônios, que contrariam a verdade do Evangelho. Até porque no espiritismo, eles não acreditam na morte de Jesus para purificar o homem do seu pecado. Ele diz que o homem não pode ser purificado se não for pelo karma, pelas vidas aqui para poder reparar o seu erro. Estão perdidos e vão continuar perdidos, porque não aceitam a verdade. É isso que o diabo faz, irmão. O diabo cria esses conceitos espirituais dentro da religião para tirar o povo da verdade de Deus, o que o Evangelho revela. Se você pegar a doutrina espírita e analisar com o que o Evangelho ensina, ela vai negar tudo que o Evangelho ensina. Vai levar as pessoas a desprezar tudo que o Evangelho revela para o homem ser salvo. E logo, qual é o objetivo? Fazer o homem continuar condenado e indo à condenação sem salvação. Não aceitando a salvação. Porque foi Jesus quem disse isso, tá? Jesus vai dizer lá em Lucas, capítulo 8, versículo 12, que o diabo ele trabalha para isso. Tirar as pessoas da palavra do entendimento, para as pessoas não se salvarem, crendo na palavra. Salvação não é porque você está nessa ou naquela igreja, vivendo esse ou aquele sacrifício, fazendo e nem cumprindo obra religiosa. Salvação é você crer na palavra. Mas como você vai crer se ninguém lhe ensina? Se não tem quem lhe informe, para você crer na verdade, pela qual você vai ser liberto quando conhecê-la. Tem que alguém pregar. E dentro das instituições religiosas, o povo está sendo privado da verdade. Porque o que é pregado para o povo lá como verdade é a mentira. É o que acontece dentro do sistema, onde as pessoas estão lá recebendo instruções, orientações para valores e vidas e princípios para a vida eterna, dentro do sistema religioso espírita, fora da verdade do Evangelho. Então, esse é o trabalho do diabo, irmão. Nós temos que buscar o conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo liberta. O apóstolo Paulo, ele vivia com a sua vida presa, dentro de sacrifício, obrigação, cumprir a formalidade religiosa dentro da religião judaica, fariseu. Paulo era fariseu da religião farisaica, do povo judeu. Aí chegou alguém e disse assim, não, mas Jesus tinha uma religião. E eu, sabendo, conhecendo a verdade, eu pergunto só para usar o que ele fala e ensinar, né? Eu disse, mostra-me aí, amigo, qual era a religião de Jesus e qual foi a religião que ele ensinou alguém a estar para servir a Deus. E essa pessoa chegou para mim e disse, não, Jesus era judeu, ele era fariseu. Peraí. Dentro do povo judeu tinha várias religiões, não era só a religião dos fariseus, não. Os saduceus, os escribas, tinha vários grupos religiosos. Agora, a religião farisaica era que se destacava dentro das religiões do povo judeu, dentro do judaísmo, a religião que se destacava mais era a farisaica. Os fariseus, esse grupo religioso, que era o mais santo, que era o grupo que se colocavam como o especial de Deus. Mas Jesus, ele não foi fariseu. Como homem, ele veio do povo judeu, ele era judeu, e Jesus, como judeu, nunca pregou a ninguém guardar sábado, não pregou a ninguém ir para templo orar, buscar a Deus em templo. Jesus, como judeu, ele poderia ser de alguma religião, porém, ele não foi da principal religião, ele não foi dos saduceus, ele não era escriba, ele não era de nenhum grupo religioso, porque Jesus não veio conduzir ninguém a nenhuma religião.
Porque Jesus veio para ensinar ao homem e levar o homem a Deus pelo único meio e caminho, que é Ele mesmo. Jesus não disse a ninguém, vá para a religião judaica, vá para a religião saducaica, vá para a religião dos escribas. Jesus disse, venham a mim, creiam em mim, estejam em mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta, eu sou a vida, quem estiver em mim. Jesus nunca pregou, nunca mostrou, nunca conduziu a ninguém a nenhuma religião para viver nenhuma formalidade religiosa, irmão. O cara dizer, não, Jesus era judeu, ele tinha uma religião, ele pregava a religião do judeu, fariseu. Mentira! Jesus, como homem, ele veio a este mundo através do povo judeu, porque essa foi a promessa feita a esse povo, por meio de Abraão, Isaac e Jacó, e da descendência de Davi, Jesus nasceu, o povo judeu, de Judá. Agora, dizer que Jesus tinha uma religião, eu estava no meu canal aqui, não no Face, onde eu estou fazendo as lives, mas no YouTube, e uma pessoa colocou no comentário dizendo que Jesus conduzia o povo a uma vida com Deus dentro da religião. Eu digo, qual religião, irmão? Qual a religião que Jesus orientou alguém a estar para servir a Deus? Irmãos, esse conceito de religião é maldito. Esse conceito de religião não é de Deus, é do diabo. Eu poderia aqui parar para explicar esse assunto. É um bom tema. É um bom tema a se debater para a gente ter o esclarecimento. Religião. O que é a religião? A religião, dentro do entendimento das pessoas, é um lugar que você tem que estar para servir a Deus, dentro de regras, de normas, de ordenança, de princípio, de valores. Como se fosse o meio de você chegar a Deus. A religião é um instrumento, é uma das portas do inferno. E eu vou te mostrar aonde surgiu a religião. Eu vou te mostrar aonde o diabo levou o homem a criar esse princípio maldito. Lá em Gênesis, capítulo 11, quando o diabo coloca na mente de Nirodes construir uma torre para chegar a Deus, subiu a torre levando até o céu. Ali começa o princípio de religião, que é o homem tentar se religar com Deus pelo caminho, pelo mérito que ele estabelece por ele mesmo. É aí que entra. Isso está lá em Gênesis capítulo 11. Vamos ver aqui, só para confirmar isso. E aí, a partir daí, os homens criaram esses conceitos religiosos, e aí se multiplicou. Cada grupo de pessoas criava o seu conceito religioso. Aí veio os grupos do Egito, com a sua ciência religiosa, com seus preceitos religiosos. Veio os romanos, e veio tal e tal e tal. E cada um tem um princípio de valor, de vida com Deus, dentro das suas religiões. E o pior de tudo, eles criam os seus deuses segundo o que eles estabelecem. Aqui, ó. Capítulo 11 de Gênesis. Vou te mostrar o princípio da religião, onde o diabo estabeleceu isso para o homem se perder de Deus. O homem que estava perdido de Deus, ele pensava que ia encontrar Deus pelos caminhos que ele estabelecia, pelos meios e os méritos dele. E era toda a terra de uma mesma língua. Estou lendo Gênesis capítulo 11. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale. Isso aqui, está falando aqui dos filhos de Noé, segundo a sua geração, depois do dilúvio, as gerações que surgiram através dos filhos de Noé, o povo já perdido de Deus, e agora vem aqui Nirodes, que era da descendência de um dos filhos de Noé. E era toda a terra de uma mesma língua. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros, ei, façamos de tijolo e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e bateu o betume por cal. E disseram,
Vamos edificar uma cidade com uma torre, cujo cume toque nos céus. Façamos o nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aqui estabeleceu-se o princípio da religião. Nirodes, o fundador da Babilônia, o pai da religião, Nirodes, aonde Deus usa a Babilônia como uma prostituta de todo o caminho mentiroso que tira o povo de Deus. A religião. Deus usa a Babilônia. A Babilônia é um lugar aonde começou ali por Nirodes, que é o fundador, foi o fundador, que criou ali o sistema religioso, onde levou as pessoas a viver a mentira em nome de Deus, adorando outros deuses, criando conceitos para o povo entender que chegava a Deus através de Nirodes, Babilônia, considerada a mãe das prostitutas, dos conceitos das religiões, Babilônia. Então, meus amados irmãos, é preciso instruir o povo. Jesus, ele não pregou religião. O cidadão dizer que Jesus pregou religião, que Jesus era de uma religião, se Jesus fosse religioso e viesse ensinar o povo a vida religiosa, ele ensinava o povo a viver a vida dentro do templo, a adorar no templo, buscar a Deus no templo, viver o sacrifício e as formalidades religiosas do templo. Jesus, como judeu, ele poderia ensinar isso. Ele era judeu. Ele poderia dizer, não, tem que vir para o templo orar. Mas Jesus, ele veio ensinar, ele veio cumprir a vontade do Pai. É a revelação da verdade de Deus para o homem conhecer. E quando Jesus começa o ministério, ele não disse a ninguém, vá para o templo, vá buscar o sacerdote, vá para a casa de Deus, faça o sacrifício, vá levar a sua oferta. Jesus não disse isso a ninguém. Jesus começou dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Salvação é por ele, é nele. Ele é o caminho para Deus. É por ele que o homem tem a paz, a vida, a comunhão, a reconciliação, a remissão de pecados, a justificação, a aprovação de Deus. Não é por religião, não é por ambiente religioso, não é por casa religiosa que diz que é casa de Deus. Se Jesus fosse religioso de uma religião judaica, ele tinha dito à mulher, mulher, o lugar de adorar é no templo. Jesus não disse isso à mulher samaritana. A mulher samaritana veio até Jesus querendo uma resposta diante da dúvida dela. Ela disse, olha, Senhor, vocês dizem que o lugar de adorar é no templo. Vocês, porque Jesus era judeu. Mas Jesus não ensinou isso a ninguém, a ir para o templo adorar. Jesus, como judeu, ele teve a nacionalidade, porque como homem, ele nasceu do povo judeu. Mas ele veio cumprir a direção do Pai, ensinar o povo o caminho para o Pai. E ele não ensinou ninguém a ir para templo. A ir para nenhuma casa que diz que é casa de Deus. Jesus vai dizer para a mulher, olha mulher, eu vou te dizer, a hora é chegada e esta hora já é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é em monte e nem é em templo. Não é em lugar, não é em ritual, não é em cerimonial. O lugar de adoração é a minha vida, é o meu viver. Em espírito e em verdade. Eu adoro a Deus na minha vida, irmão. No meu viver. O templo, a casa, a morada de Deus não é nessa ou naquela instituição religiosa. É em mim. Eu sou casa de Deus. Quando estou em Cristo. Você, se estiver em Cristo, você é casa de Deus, onde Deus habita. No período que Jesus estava ensinando isso, ele foi perseguido por causa disso, porque ele pregou a verdade que contrariou o sistema religioso que prendia o povo dentro de fardo religioso, de obrigação religiosa, de cumprir meta religiosa, de vida religiosa. O povo era dependente a estar centralizando sua vida, a servir dentro de um ambiente religioso. Vem Jesus e começa agora a dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Jesus, que verdade é essa, Jesus? Quem é essa verdade? Ele diz, esta verdade sou eu, este caminho sou eu, este lugar de vida com Deus é por mim, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não mandou ninguém para nenhuma igreja verdadeira, nenhuma religião verdadeira. Jesus não ensinou ninguém a ser preso, escravo, devoto de vida religiosa, de sacrifício religioso. Jesus, ele veio nos libertar. Aleluias!
O cara dizer que Jesus era religioso, ensinava o povo a viver uma vida com Deus dentro de religião. Qual religião, irmão? Aonde é que tu está lendo isso? Olha como o diabo cega o entendimento desse povo. Pregando mentira e dizer que isso está na palavra. O cara ainda vem dizer que Jesus ensinou isso. O diabo cega mesmo a mente desse povo, irmão. Esse povo tem a Bíblia, mas não consegue ver o que a Bíblia ensina. Andam por caminho contrário o que a Bíblia ensina. Enquanto a Bíblia diz, não idolatrais, não fará imagem de escultura, o povo está lá dentro das religiões, idolatrando, servindo, rogando, clamando, fazendo petição à imagem de escultura. Enquanto a Bíblia diz, não se prostitua, o povo está lá se prostituindo em nome de Deus, adorando, idolatrando em nome de Deus. Enquanto a Bíblia diz que casa de Deus somos nós, o povo está lá dentro das suas igrejas dizendo que é casa de Deus. Enquanto a Bíblia diz que salvação é unicamente por Jesus, o povo está dentro das suas igrejas, achando que são salvos porque são batizados dentro de ritual, de cerimonial religioso pelo homem, achando que são salvos porque guarda sábado, achando que são salvos porque dá o dízimo. O povo está perdido de Deus, irmão, porque não estão sendo conduzidos pela palavra dele. E esses muitos líderes que se dizem homem de Deus, é só da boca para fora, porque são ministros de Satanás, tirando do povo conhecimento e conduzindo o povo para o inferno. Nem eles entram e nem deixam o povo entrar. E o povo não entra porque quer seguir a mentira, não dão ouvido à verdade. Homem de Deus conduz o povo à verdade de Cristo. A Cristo que é a verdade, o Evangelho. Homem de Deus não prende ninguém em vida religiosa dentro de ambiente, ensinando o povo, se não tiver aqui não é salvo, se não tiver aqui não tem comunhão com Deus. É isso que os líderes, pastores de igreja evangélica e de outras igrejas estão pregando para o povo. Tornando o povo discípulo de suas religiões, devoto e praticante de suas religiões, defendendo causa e valor não do evangelho, mas de suas religiões. Estão por aí os homens que dizem que é de Deus, pregando, dizendo ao povo, se não estiver na igreja, não tem comunhão com Deus, porque tem que estar na igreja para ter comunhão com Deus. Qual é essa igreja que Jesus falou que tem que estar para ter comunhão com Ele? Jesus ensinou alguém a estar em alguma igreja, irmão? O lugar de você estar para ser de Deus e para você ser igreja, não é estar dentro de igreja. Você não tem que estar dentro de igreja. Você tem que ser membro que forma a igreja. E para isso acontecer, você tem que estar em Cristo. É o lugar do salvo. É de quem é de Deus, é quem está em Cristo. Mas o que é que os pastores estão pregando por aí? Se não estiver na igreja, não é de Deus. Se não tiver em igreja, não é salvo. Se não cumprir os rituais, não obedecer às autoridades das igrejas, não é salvo. É mentira, irmão. O povo tem a palavra e não consegue ver o que a palavra está mostrando, irmão. Por quê? Porque o Deus desse século, que é o diabo, ele cegou a mente desse povo para não conhecer a verdade que o Evangelho revela. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O povo está vivendo tanto sacrifício religioso, tanta regra, tanta proibição, tanto fardo, tanta coisa em nome de Deus, que não é o que o Evangelho pede. O povo não consegue ver. Estão tudo perdidos achando que estão salvos. Estão mortos achando que estão vivos. Estão reprovados por Deus, achando que estão em comunhão com Deus. Por quê? Porque estão cegos, precisam da luz de Deus. Agora, como vão conhecer a verdade? Como vão ouvir a verdade se não há quem pregue? Dentro desses ambientes, o povo está lá preso, nessa bolha, nesse sistema, ouvindo só mentira. Ninguém tem liberdade lá de pregar a verdade. Quem pregar, sai. Quem pregar é expulso. Lá a mentira que predomina. Como é que esse povo vai ouvir a verdade estando preso nesses ambientes e não quer? E quando alguém vai levar a verdade para eles, eles não aceitam. Por quê? Porque eles estão presos, subjugados, alienados, dominados, com a mente cauterizada na mentira do sistema. A ponto de rejeitar a verdade de Deus. Vai arrumar briga, vai pregar a verdade do Evangelho para um religioso evangélico.
Vai pregar a verdade do Evangelho para um religioso católico? Vai pregar a verdade do Evangelho para um religioso espírita? Vai pregar a verdade do Evangelho para um religioso testemunho de Jeová? Vai pregar a verdade do Evangelho para um religioso espírita, mormon ou qualquer outro religioso? Vai pregar o Evangelho para ver se eles querem ouvir? Eles vão sair em defesa de suas religiões, de suas instituições, da doutrina dos seus mestres que guia eles. Eles não vão aceitar a verdade. E a palavra diz isso. O próprio Jesus, pregando a verdade, foi rejeitado. Jesus vai dizer: quem não ouve a minha palavra, eu não julgo. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Se alguém não crê em mim e não ouve a minha palavra, já tem quem julgue. Quem, Jesus? A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O juízo já está determinado. Quem crê na palavra será salvo. Quem não crê será condenado. Esse é o princípio, esse é o juízo de Deus para o homem que não dá ouvido à palavra, condenação. O homem que ouve e crê na palavra, salvação. É isso aí, irmão. E Jesus vai dizer em João 13:18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Crer em Jesus é crer na verdade, é estar na luz, é sair da mentira, é sair das trevas. Porém, nesse momento, através dessa instrução, desse momento de reflexão e de observação e de esclarecimento que eu trouxe aqui para vocês, peço a vocês, analisem o que vocês ouviram e deixem a mente de vocês aberta, para que a palavra de Deus vá iluminando o vosso entendimento e que vocês, depois de conhecer a verdade, sejam libertos em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Esse é o meu trabalho. Evangelista Wellington Ramos, compromisso em levar o esclarecimento da verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como vão crer se não há quem pregue? É por isso que Deus tem levantado e enviado homens para pregar essa verdade, para que os que estão na mentira conheçam e sejam libertos. Agora, tem uma coisa. O diabo não está calado, não está parado, não está quieto. Deus levanta homens para pregar a verdade. O diabo também tem levantado muitos para pregar a mentira. E você que tem que ser prudente. Tá? Que tem que estar atento a ouvir. E a verdade de Deus vai até você. E o Espírito Santo de Deus é que vai trabalhar convencendo você. Portanto, não endureça o coração para o Espírito Santo de Deus, que está levando você ao entendimento da palavra. Se converta da mentira. Venha para a verdade, para que seja salvo. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos. Se quiser mais instruções, mais esclarecimento, vai lá no YouTube, no Kawaii, no Instagram, aqui no Face, vários vídeos de instruções proporcionando para você o conhecimento dentro de vários assuntos, de vários temas e de vários esclarecimentos que aqui, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho colocado à disposição de vocês. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.